O Supremo Tribunal Federal confirmou o entendimento de que não é preciso aval de assembleias legislativas para processar governador. O plenário confirmou o entendimento firmado pela Corte em maio de que os estados não têm competência para editar leis que condicionem a abertura de ações por crimes comuns e de responsabilidade contra governadores à autorização prévia das assembleias legislativas. Além disso, ficou definido que o afastamento do cargo não é automático, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça essa decisão. Esta norma, que exige a autorização prévia da Casa Legislativa, no caso de presidente da República, por constituir uma exceção ao princípio republicano, não pode ser reproduzida pelos Estados-membros da Federação. Minha linha posição também já tradicional na Casa, em relação aos crimes de responsabilidade serem de competência da União, inclusive súmula editada pela Corte. Não se pode aplicar ao governador aquilo que se dispõe em relação ao presidente, porque o presidente é chefe de governo, chefe de Estado, há uma representação internacional que não compete ao governador. Eu concluo que, como as constituições estaduais não podem estabelecer a chamada licença prévia, também não podem elas autorizar o afastamento automático do governador de suas funções quando recebida denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. Voto no sentido da divergência iniciada pelo ministro Roberto Barroso para julgar procedentes os pedidos formulados nas ações diretas e é neste sentido que fica, portanto, a proclamação. Os ministros também decidiram não modular os efeitos da decisão que declarou inconstitucional uma lei do Rio de Janeiro que estabeleceu novos limites territoriais dos municípios de Cantagalo e Macuco. Entendo que deve prevalecer os limites delineados pelo Decreto-Lei 1055 e pelo Decreto-Lei 1056 nos termos da coisa julgada conferida naquele rito ao interpretar a Lei 2497, cuja eficácia foi repristinada pela declaração de inconstitucionalidade. Ainda durante a sessão, os ministros consideraram constitucional uma lei de Santa Catarina que estabelece normas sobre controle de resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras. Como salientou o ilustre vice-procurador-geral aqui presente, as realidades de um Estado são diversas das realidades de outros, principalmente nessa questão de poluição, nessa questão ambiental, da proteção ao meio ambiente, não tendo, ao meu ver, extravasado a competência do Estado. Nós sabemos que uma das maiores causas de poluição, seja dos rios, seja dos mares, é exatamente o lançamento de dejetos ou de lixo sem qualquer controle. Portanto, eu acompanho o relator. E para falar sobre a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal, está aqui conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Em relação a esse julgamento, em relação aos processos dos governadores, como fica a interferência do Legislativo nessa questão de haver aí um processo contra um governador? Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu, reafirmando, inclusive, o entendimento que já havia sido adotado em maio de 2017, no sentido de que não há necessidade de autorização do Poder Legislativo. Diversas constituições estaduais acabaram reproduzindo aquilo que é aplicado para o presidente da República. A Constituição Federal, ela estabelece que o presidente da República só pode ser processado, seja por crime comum ou por crime de responsabilidade, se houver uma autorização prévia, ou seja, antes disso, de 2/3 da Câmara dos Deputados. Consequentemente, diversas constituições estaduais passaram a prever isso, só que adaptando para o governador. Então, o governador só poderia ser processado por crime de responsabilidade ou crime comum perante o STJ, que é quem tem competência para processar e julgar, de acordo com as constituições estaduais, se houvesse uma autorização prévia da Assembleia Legislativa. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu e reafirmou é de que essa autorização prévia ela não é necessária. Aquilo que está previsto para a Constituição Federal, nesse caso, não deve ser reproduzido pelas constituições do Estado. E que também, no que diz respeito ao afastamento automático, no momento em que uma denúncia ou queixa vier a ser recebida, por quem tem competência para processar e julgar, o governador, que no caso é o STJ, essa questão do afastamento automático, que ela acontece quando se recebe uma denúncia ou queixa-crime em relação ao presidente da República, isso tem que ser avaliado pelo STJ, mediante ali critérios de conveniência e oportunidade para poder determinar se há necessidade
mesmo de uma medida cautelar como essa de afastamento do cargo em relação a um eventual recebimento de uma queixa-crime ou de uma denúncia. Gisele, qual foi a inconstitucionalidade verificada aí? A inconstitucionalidade tem a ver com a repartição de competências previstas na Constituição Federal sobre competência legislativa mesmo. Quando você estabelece uma condição de procedibilidade, né, ou seja, exigir a autorização prévia da Câmara, da Assembleia Legislativa, significa dizer que eu estou estabelecendo uma condição prévia para que o governador possa ser processado. E isso se chama uma condição de procedibilidade que tem a ver com norma de processo penal. Então, os ministros entenderam que normas de processo penal, de acordo com a Constituição, elas só podem ser editadas pela União. Então, não poderia a Constituição estadual estabelecer essas normas procedimentais, porque estaria legislando indevidamente em normas relacionadas a direito processual penal. Também em relação a estabelecer o que vem a ser crime de responsabilidade, entenderam também que houve invasão da competência dos estados e também do Distrito Federal no que diz respeito à definição de crime de responsabilidade, que essa definição só poderia, de acordo com os ministros, ela só pode acontecer por meio de uma lei nacional e que trate especificamente sobre esse tema. E hoje os ministros devem retomar o julgamento referente ao uso do amianto, né, Gisele? Sim, inclusive na pauta de hoje à tarde, o que nós temos é uma pauta que trata exclusivamente desse tema. Ao todo são 7 processos. Um deles é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e nós temos mais 6 ações diretas de inconstitucionalidade. O que nós temos, né? Qual é o panorama que nós temos em relação a essa questão do amianto? Diversos estados e também vários municípios, eles acabaram legislando no sentido de proibir a comercialização, a produção, enfim. A indústria está proibida de produzir e o comércio de vender qualquer, seja o que for que envolva amianto na sua fabricação. Então, há aqui no Supremo esses 7 processos que tratam sobre isso, são 7 ações constitucionais, e hoje o Supremo deve decidir exatamente sobre essa questão da constitucionalidade ou não dessa proibição. Existe um dos argumentos que são utilizados pelos estados em relação ao banimento do uso do amianto no que diz respeito à saúde dos trabalhadores. Então, hoje o Supremo deve debater esse tema. Teve até já uma audiência pública sobre esse assunto, Teve uma audiência pública, ela foi convocada pelo ministro Marco Aurélio na ocasião, aconteceu em 2012, e o interessante dessas audiências públicas, Érica, é que é a oportunidade em que o Supremo recebe pessoas da comunidade, cientistas, pessoas ligadas à indústria, e até mesmo recebeu na ocasião pessoas relacionadas à defesa da saúde dos trabalhadores, e aí foi possível então debater, colocar pontos contrários, pontos favoráveis à produção ou à proibição do uso do amianto, e todos esses argumentos que foram debatidos na audiência pública certamente serão levados em consideração pelos ministros no momento da decisão de hoje, se ela vier a ser tomada, e com isso a gente acaba tendo uma decisão mais democrática, porque ouviu a sociedade civil. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação. Até amanhã. Eu que agradeço. Até amanhã.